No vídeo de hoje falo sobre hipertensão arterial e os benefícios que a natação pode trazer para os indivíduos portadores dessa doença. Vejo vocês depois da vinheta. A hipertensão arterial é o aumento anormal e por longo período da pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo. Não é à toa, a doença também é chamada de pressão alta. Então nós caracterizamos a hipertensão arterial como, popularmente falando, pressão alta, né? E para chegar a cada parte do organismo, o sangue é bombeado a partir do coração, que exerce uma força natural contra as paredes internas das artérias. Então esse é o mecanismo que o sangue faz, né, que a pressão faz nas artérias. Os vasos, por sua vez, oferecem certa resistência a essa passagem e é essa disputa que determina a pressão arterial. Esse é um mecanismo que vai determinar o chamado pressão arterial. A pressão varia ao longo do dia, né? Então uma pessoa deitada, ela fica mais baixa. Em contrapartida, quando nós nos movimentamos, os valores sobem porque o cérebro ele entende e avisa que o corpo precisa de mais energia. Então, essa é a estratégia que o corpo faz para mandar mais energia para o resto do corpo, que é a partir da pressão. A pressão é apresentada em milímetros de mercúrio, né? Então, quando nós vemos a medição lá em mmHg, é a medida que foi feita para o indivíduo. E o indivíduo é considerado hipertenso quando sua pressão fica ou igual a 14 ou maior que isso por 9, né? Então, a partir desse limite, os riscos de ocorrer uma doença cardiovascular ou até mesmo renais é significativo, né? Os riscos são muito maiores. Então, para fazer a medição é utilizado um aparelho que nós chamamos de esfigmomanômetro, né? Então é posicionado em volta do braço da pessoa e aí nós vamos enchendo com aquela bombinha para verificar a quantidade de pressão. E nós também colocamos um estetoscópio para ouvir os barulhos do peito. O primeiro número é registrado no momento em que o coração libera o sangue e essa é a pressão sistólica, ou máxima, como nós chamamos. O recomendável é que não passe de 12, que é o 120, e o segundo valor é a pressão diastólica, ou a mínima. E o ideal é que fique em torno de 8, que seria 80. O famoso 12 por 8, né, que é 120 por 80. Quando a pressão fica descontrolada, o coração é o órgão mais afetado. Como a circulação está prejudicada pelo aperto nas artérias coronárias, ele não recebe o sangue, acaba não oxigenando o suficiente, né? Que aí gera um quadro que leva ao sofrimento do músculo cardíaco, né? Aí nós podemos considerar o infarto. Então, esse é um quadro que vai acabar apresentando um infarto, né? Ou também pode acontecer o acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, o popular derrame, né, chamado de derrame. É outra consequência frequente da hipertensão, né, com as constantes agressões de pressão nas artérias da cabeça, né, que não conseguem se dilatar e ficam suscetíveis ao entupimento. Os picos hipertensivos eles acabam servindo de estopim para um vaso ficar completamente obstruído ou então ele se rompe, né? Isso pode ocasionar. Então, além do derrame, a pressão alta também vai provocar uma série de pequenas obstruções e hemorragias no cérebro ao longo do tempo. Então, esse episódio ele destrói os neurônios, que aí vai gerar um quadro que é denominado como demência.
demência vascular, vamos dizer assim, e leva à perda da memória do indivíduo. Os rins também eles deixam de filtrar o sangue. Se a hipertensão acaba se instalando por muito tempo, aí ocorre a falha da insuficiência renal, provoca a insuficiência renal. A pressão alta, ela interfere ainda nos vasos que irrigam a retina, né, que é o tecido que fica no fundo dos olhos, que ele é crucial para a captação de imagens. E é por isso que alguns hipertensos, eles relatam sofrer de visão embaçada, né, devido a isso, a esse quadro. E o que ocorre nos sinais e nos sintomas, geralmente do indivíduo que tem a hipertensão, né, que é uma doença silenciosa, os sintomas eles acabam provavelmente provocando várias outras coisas, né? Quando a pessoa já tem os sintomas, ela já é considerada como avançado já na doença. Por isso o ideal é fazer exames periódicos. O indivíduo quando tem uma dor de cabeça, falta de ar, uma visão borrada, zumbido no ouvido, uma certa tontura, dores no peito, isso é um indicativo de que ele pode estar com uma hipertensão arterial. Então é importante os exames periódicos, né? Assim como eu falei. A natação, ela é um benefício muito importante para os indivíduos hipertensos. Porque na natação, todas as atividades elas são realizadas na posição horizontal. Como eu falei no primeiro momento, a pressão arterial ela varia no posicionamento, né? Quando o indivíduo está deitado é um pouco mais baixa e quando nós estamos nos movimentando fica um pouco mais alta, né? Porque o organismo entende que precisa mandar energia para todo o resto do corpo. E é pelas vias sanguíneas que essa energia, né, esses nutrientes vão, esse é o mecanismo. E a natação, por ser uma atividade realizada na maior parte do tempo no posicionamento horizontal, ela favorece o retorno venoso para o coração fazer a sua mecânica de bombeamento. Então favorece no processo circulatório do corpo. Isso é muito bom para o hipertenso. Partindo do princípio também que é uma atividade aeróbica, vai oxigenar mais o sangue. Isso também é bom, né, para os indivíduos que possuem essa doença, a hipertensão. E vai ajudar na diminuição do sedentarismo, né? Geralmente, indivíduos hipertensos são tabagistas, sedentários, a alimentação não é regrada. E esses hábitos acabam, né, fazendo com que exista uma progressão na doença. E aí pode acontecer esses riscos que eu acabei de citar, né? Ou um infarto do miocárdio, um AVC, então isso pode ocorrer. Então para que isso não ocorra, o aluno, a aluna na natação vai ser favorecido. Então, levando em consideração esses quadros, é importante a atividade física. Devemos sair do sedentarismo, porque o sedentarismo ele provavelmente vai causar estas doenças que ocorrem no corpo humano. Então, por isso, é importantíssimo, né, a atividade. E como eu falei, a natação ela tem uma pressão hidrostática, a temperatura da água também ajuda na vasodilatação. Isso é bom para o hipertenso. As vias sanguíneas elas ficam liberadas e o sangue flui normalmente. Então a natação ela tem esses certos benefícios que vão provavelmente ajudar essas pessoas. Além de trazer o condicionamento físico, a saúde, a qualidade de vida. Por isso a natação ela é um esporte absolutamente efetivo no tratamento. Além, é claro, da alimentação, que é importante regrar, da eliminação de hábitos que não são bons para a saúde, como o tabagismo. Isso também é muito importante para o processo, né? Para se ter uma vida saudável. Bom, pessoal, essa é a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.